ela pode também me trazer um resultado negativo, me excedendo na gordura. E acontece muito isso, viu? Muito. Olá, sejam muito bem-vindos, meus futuros mestres da panificação. Eu sou Roseni Egutti, carinhosamente chamada de a mestra dos pães pelos meus alunos. E essa é a Patrícia, minha assessora e amiga para todas as horas. Aqui no programa Na Cozinha com Roseni, eu vou tratar de vários assuntos que vão te ajudar a se tornar um mestre em panificação, mesmo que você nunca tenha feito um pão na sua vida. No episódio de hoje, nós vamos contar tudo o que você precisa saber sobre o uso de gordura na panificação e como elas influenciam no resultado dos pães. E aí, Patrícia, muita pergunta? Bastante. Nossa! Qual é a importância e função da gordura na panificação? Ela tem uma importância muito grande. Vou te explicar assim simples. Ela acaba gerando uma película e ela retém a umidade, Patrícia, a umidade da massa. Ela aumenta o valor nutritivo da massa, certo? Ela também melhora o colorido, o sabor, né? Ela enriquece essa massa. A função dela é essa, mas a maciez da massa é muito diferente com a gordura. Nós estamos falando de gordura no geral, tá? A gente vai estar falando sobre esse assunto aí que é bem polêmico, né? Então, só lembrando uma coisa, que gordura enriquece a sua massa aí. Fica melhor também a textura da crosta, do pão, tá? Fazendo essa película, ela retém a umidade, tá? Como a gordura altera o resultado dos pães? Então, ela altera, porque assim, se eu não usar a gordura, o que vai acontecer? Primeiro, ela faz essa película. Então, se ela faz... O que é película? A película protege, não protege? Se eu colocar uma película aqui, eu vou proteger. Então, ela protege a umidade desse pão e isso é muito importante, é um dos fundamentos. Uma coisa também que a gordura tem de bom, ela aumenta a durabilidade do pão. Tá? E aumenta o valor nutritivo do pão. É aquela história, eu enriqueço o pão com a gordura, além dela proteger meu pão. Pode notar, Patrícia, quando você tem um pão, vamos supor que ele tem manteiga, um valor mais agregado de manteiga. Então ele tem, você pode observar, quando você guarda ele, eu não sei se você já notou, Patrícia, quando você come no dia seguinte, ele não é seco, de jeito nenhum, tá? Então ele não é seco. Já quando você faz com óleo, é mais complicado. Quais são os tipos de gordura que existem? Nós temos gordura vegetal, tá? De origem vegetal e de origem animal, tá? Aí nós temos as visíveis e as invisíveis. Tá? Então a gente tem esses tipos de gordura que a gente vai estar explicando durante esse vídeo. Então são divididas em gordura vegetal e animal e a gordura, as visíveis e invisíveis, né? Quais são as gorduras mais importantes na panificação? Eu falo que a gordura mais importante hoje na panificação, que é a mais usada, são as margarinas vegetais, que tem um teor de gordura, né, já proporcional à panificação. A manteiga hoje, devido ao custo, ela seria importantíssima, mas na panificação artesanal, às vezes ela se torna num custo meio elevado, né? Mas seriam as mais importantes hoje. E, na verdade, Patrícia, o que você ouve mais falar? O que as pessoas mais usam? Óleo de soja. Não é isso? Não, a formação da massa, do pão, ela não fica tão... Como que eu vou falar? Não se une tanto, né? Fica diferente essa parte aqui, ó, do miolo, quando é feito com óleo, não sei se você observou, ela tem os alvéolos maior, não é a mesma textura, o pão de óleo de soja. Mesmo sendo milho, girassol, canola, é diferente um pão de óleo de soja, tá?
de óleo, no geral. O que melhor desenvolve bem a massa são as manteigas, as margarinas, né, com uma proporção de lipídios correta. É o mais correto, é o mais usado. Não está proibido eu usar óleo, eu estou só falando que é diferente a massa. Essa é a minha próxima pergunta. Posso usar qualquer tipo de gordura para fazer meus pães? Usar qualquer tipo, né? Eu posso usar o óleo, eu posso usar a margarina, eu posso usar a manteiga, eu posso usar. Cada uma me dará um resultado, entendeu? A gordura vegetal, certo? A banha de porco, né? Então, o que acontece? Mas cada um me dá um resultado nos pães, né? Não tenho que pensar qual é o resultado que eu quero e adequar aquela receita para... Mas é a mais comum. E também tem uma coisa interessante, por exemplo, se eu vou fazer um pão de torresmo, eu já vou fazer o pão com a própria banha, porque eu preciso de uns alvéolos maiores, já é o aroma da banha, eu preciso desse aroma da banha nesse pão. É um pão já proporcional à banha de porco, tá? Embora a banha de porco deixe uma umidade no pão maravilhosa, só que tem que tomar cuidado que cada gordura altera a conservação do seu pão, tá? Ela vai alterando a conservação do seu pão, certo? Gorduras de quais origens são as mais utilizadas na panificação? De origem animal e a vegetal, as duas são usadas, né? Porque de origem animal eu posso... Na panificação caseira, eu posso usar a banha de porco, né? Eu posso usar a manteiga. E aí eu tenho as margarinas. Na verdade, a mais usada é a margarina, né? A margarina é que é a mais usada em toda a panificação. E o óleo, né? O óleo que é óleo vegetal, tá? O que são as gorduras visíveis e invisíveis? Então, as gorduras, as visíveis, são as manteigas, a banha, né? São as manteigas, as visíveis que eu vejo. Eu tô vendo aqui, né? Eu venho aqui, tenho aqui na minha frente, manteiga, banha, são as visíveis. E as invisíveis são as que eu não vejo nos peixes, né? Às vezes na soja. E essas são as invisíveis. O óleo também é visível. Eu vejo, mas por exemplo, algumas nas castanhas tem gordura, tem uma série de coisas, essas são as invisíveis. Na gema do ovo. Então são as que você não vê, né? As que nós estamos vendo aqui de frente para nós, que são aquelas que já estão industrializadas, né? É a manteiga, a banha, então são chamadas gorduras visíveis. E nós temos as invisíveis, né? Uma das mais comuns, as que estão nos peixes e muita gente não vê. Nas carnes, né? Eu não vejo essa gordura, mas elas estão lá, tá? Em algumas, tem várias sementes aí, tem gordura, né? Devo me preocupar com as gorduras invisíveis? Mas não são porque elas são invisíveis que elas não são saudáveis, tá? Certo? Então, algumas são saudáveis, né? Por exemplo, se eu tenho na soja, numa castanha, elas são as invisíveis e não deixa de ser saudável. Então, eu não preciso me preocupar. Agora, por exemplo, às vezes numa carne vermelha muito gorda, ela é o quê? Ela é uma gordura invisível e ela está atingindo o meu organismo. Tá? Então, é um assunto que as pessoas não se preocupam, né? E mesmo as visíveis, não é porque eu estou vendo, certo? Visíveis que a gente diz, é as que nós vamos usar aqui na panificação. Que eu estou vendo que eu vou usar também um pote de manteiga num pão, certo? Nem vou usar exagero. Eu vejo muita receita exagerada. Eu vou dar uma proporção aqui para vocês. Eu até fiz um rascunho aqui para vocês de uma média de estudo que eu fiz das gorduras, para que vocês também não fiquem colocando aí gordura à vontade, né? Eu vejo receita lá com 150 gramas de 200 de manteiga, 200, até aí na manteiga, né? Mais 200 de margarina. Então, assim, você pode observar que as minhas receitas sempre estão bem balanceadas com relação a gorduras. Então, tem uma média aí das gorduras para mim colocar. Não é assim, eu saio colocando gordura a gosto, né? A gordura é um ingrediente essencial? Ó, eu faço pão com água, sal, açúcar e fermento, exemplo, né? Não tem? Quando eu faço fermentação prolongada, eu uso gordura? Não.
O que é a fermentação? Por exemplo, quando eu uso um pão de fermentação prolongada, você não me vê usando gordura, né? Não me impede de eu fazer pão sem gordura. Numa fermentação prolongada, por exemplo, é água, sal, farinha, né? Eu vou fazer um pão de fermentação prolongada. Ele não me pede nada mais que isso. Mas a gordura te traz enriquecimento, sim, né? Que eu tô te falando, te ajuda na conservação, na maciez do pão. Já um pão que não tem gordura, qual é a possibilidade que ele tem? De ficar firme mais fácil, né? Pode até ficar por dentro um pouquinho mais úmido, mas a casca nunca vai ser macia. Nós já fizemos aqui um pão de fermentação prolongada, né, Patrícia? Você se lembra? A casca não é macia. Tá? Pode internamente, ele tem uns alvéolos bem grandes e tal. Então, assim, ela tem uma influência na textura de massa bastante grande, viu? Mas também ela tem uma influência negativa, tá? Você tem que tomar muito cuidado, porque o excesso de gordura pode se tornar no quê? No impedimento de você crescer essa massa. Então, tomar bastante cuidado com gordura. A gordura é uma espada, né? Que você pode ir para um lado e para o outro. Se você errar também, você vai ter o quê? Problemas. Se tiver excesso de gordura, vai estar pesada essa massa também, tá? Tem o lado bom e o lado ruim. Ah, sim. Então, assim, ela vai me dar aroma, vai me dar o sabor, né, dessa massa, a maciez, a conservação, a vitamina, mas ela pode também me trazer um resultado negativo, me excedendo na gordura. E acontece muito isso, viu? Muito. O que ela fez, Patrícia? Ela criou uma própria película que impediu o crescimento. Igual o excesso de açúcar, que você já viu uma crosta que fica no pão assim, ó, um bloqueio. Não cresce de jeito nenhum o seu pão. Qual é a quantidade apropriada de gordura que devo usar? Bom, Patrícia, nós vamos falar primeiro da massa de sal. Normalmente, a massa de sal eu uso de 0,6 a 4% de gordura, me baseando, porque a pergunta sempre é essa, para quanto de farinha? Tudo que eu falar aqui para você, a minha referência é quilo. Tá? Para quilo de farinha. Aí nós vamos ver a cada receita que nós tivermos, você já vai ter na sua receita, mas eu tô dizendo, caso você resolveu criar um pão, você tá criando o seu pão, você quer criar um pão para você, quer criar uma massa, tô te ensinando isso. Você vai usar de 0,6 a 4%, tá? De gordura na massa de sal. Isso chega sempre pra gente. Na massa semidoce. O que é massa semidoce? A massa semidoce é uma massa que ela pode ser usada tanto para, às vezes eu posso usar um recheio salgado ou um recheio doce. Ela é semidoce, ela não vai nem, ela é neutra. Se eu quiser comer com geleia, eu como. Se eu quiser comer com uma manteiga com sal, eu como. Então, a massa semidoce. Essa massa semidoce eu uso em média 6%. Proporcional à farinha, ao quilo de farinha. É pouco isso, 6% é pouco, não é muito, você percebeu? E agora, na massa doce, eu posso usar até 12%. Vamos fazer um cálculo. Na massa doce, eu posso usar estourando 120 gramas, até 12%. Senão, eu já passo a ter problema com essa massa. Aquilo que eu tô te falando. Eu vou para 150, eu vou para 200. Eu já vi receita com 250 de margarina ou manteiga. Tô falando na gordura no geral, tá? Eu tô falando a proporção de gordura. Pode haver mistura de gorduras nessa proporção, tá? Que nem às vezes eu faço esfirra em que eu balanceio essa esfirra usando X de óleo, X de margarina. Então eu balanceio, por exemplo, esse valor tantos por cento eu uso considero gordura, tá? Tem uma fogaça que eu faço de fritar, que eu faço nessa massa uma mistura de 3 gorduras. E que fica muito crocante, essa massa fica maravilhosa, mas isso está tudo dentro da proporção que eu estou falando. Massa vai chegar, se for no valor da massa de sal, eu vou juntar as gorduras que me darão esse valor total. E assim por diante, qualquer uma das massas doce, semidoce, tá? Eu posso deixar de usar gordura para fazer meus pães? Posso.
o que que eu vou ter? Menos maciez, e não me impede de eu não fazer pão, de maneira nenhuma. O que me impede de fazer pão é fermento, né? Fermento, farinha. Se eu não colocar, eu não tenho pão, não tenho pães. Mas eu posso. O que que eu falei no início do vídeo? Que a gordura enriquece, né? Dá uma outra, dá mais conservação, tem as vitaminas, tem uma série de coisas que ajuda você a melhorar a sua massa. Lembrando também, quando você usa leite, leite também tem um teor de gordura. Você tem que ver lá quanto seu leite também tem, você tem que calcular esse leite, o teor de gordura que você está usando. Também é importante isso. Tá? Então, assim, se eu não vou ficar impedida de fazer pão, porque eu não usei a gordura. O pão fica sem sabor se eu não usar gordura? O sabor dele, que se eu não usar gordura, eu vou ter o sabor de quê? Fermento, água, sal e açúcar. Obviamente, um pão, quando você usa manteiga, por exemplo, ele tem aquele aroma de manteiga. Isso é disso. E margarina também de boa qualidade, o pão fica saboroso, né? Um leite em pó também é considerado uma parte de gordura da massa. Então é muito mais saboroso um pão com gordura, obviamente. Você sabe que tudo que é mais gordo, você sente o paladar na ponta da língua, sente com mais facilidade, você acha tudo mais saboroso. Quando você come uma coxinha, porque que a gente fala assim, nossa, a coxinha é maravilhosa. Se eu assar a coxinha, você não vai dizer a mesma coisa da coxinha. Por quê? Porque ela tem o sabor da gordura, ela realça. Quando você vai comer uma esfirra, o que acontece com você? Você demora um pouquinho mais para sentir o paladar, mas a coxinha, quando você morde, o prazer da gordura é imediato, ela não está frita, externa. Então, assim, lógico, um pão é muito mais saboroso com gordura, nem se fala. Bem aplicado, tá, Patrícia? Que um pão também com excesso de gordura, você também vai sentir um sabor, né, indesejável, vai ficar enjoativo. Tá? Fora que ele também não vai ter o crescimento adequado, não vai ter a textura adequada, nada disso. Boa, fala sobre isso. A gordura influencia na textura do pão? Bastante. Na casca dele? Sim, a casca fica muito macia. Tá? Quando você tem tem um bom teor de gordura. Tanto é que o que a gente está falando? De pão de fermentação prolongada, que ele tem? Casca é mais dura. Tá? Então a gente tem esse problema aí, mas não estou dizendo que ele é ruim, tá? Para quem gosta de pães fofinhos, macios, né? Macio por dentro, casca fofinha, tudo isso, a gordura tem uma influência muito grande. Coloração, ela também ajuda na coloração, né? Também ajuda bastante. A gordura vegetal deixa o pão mais crocante? Na maioria das vezes, sim. E ela é pouco usada na panificação. Quando eu quero massas mais crocantes, por exemplo, a massa de pizza, ela é excelente. Quando eu quero uma massa mais crocante, eu utilizo ela. Tá? Então, eu utilizo sim. E normalmente, a melhor aplicação feita da gordura não é no momento que eu estou batendo a massa. A melhor aplicação, que eu aproveito muito mais a gordura, é se eu deixar a gordura para quase a finalização da massa. É a melhor técnica que existe eu usar ela para finalização, porque ela vai lubrificar essa massa, então ela vai proteger essa massa, vai ficar muito boa e o aroma fica mais eternizado. Se eu colocar, normalmente é uma tendência nossa de colocar a gordura no início, nos ingredientes, quando a gente mistura os ingredientes, mas se nós deixarmos para quase a finalização de massa, é muito bom a aplicação de gordura na finalização de massa. Na pizza, por exemplo, eu aplico a gordura vegetal derretida, fria assim. Eu amoleço ela, deixo ela meia fria e eu utilizo ela derretida, ela cria uma película, cria uma crocância na massa de pizza maravilhosa. É uma das melhores gorduras que eu utilizo para fazer massa de pizza e que me dá uma crocância. A banha de porco é a melhor gordura? Eu não vou dizer que ela é a melhor, mas ela é saborosa. Ela não é considerada a melhor gordura. Tem as suas funções, sim. Deixa mais alvéolos, né? Tem um aroma típico, tá? Quando você faz um pão com banha de porco, ela mantém bem a umidade do pão. Não sei se você já observou. Ela mantém. Só que é diferente os alvéolos dela aqui, ó. Tá? Não fecha como
Observa nos pães de torresmo como é diferente. Tá? Não tem a mesma textura aqui, ó, de selar, ó. Aí isso aqui é selado. Qual gordura devo usar para aumentar a durabilidade do pão? Sim, ó, não estou dizendo que a gordura aumenta a durabilidade do pão. Ela mantém a minha umidade do pão. Então, isso é uma boa parte para a durabilidade do pão. O que você quer de um pão? Comer o pão o quê? Seco? Não. Você quer comer pão úmido e macio. Se eu tenho mais gordura, eu vou manter essa umidade por mais tempo. Conservação está relacionada com outros assuntos, tá? Está relacionado da maneira que eu armazeno, da maneira que eu assei meu pão, se eu usei algum aditivo, né? Conservação está muito ligado com isso. A gente diz que ela aumenta um pouco a validade do meu pão, porque ela mantém esse meu pão macio por mais tempo, tá? Um pão que tem gordura, ele fica muito mais macio. E no congelamento também é muito bom. Gosto muito no congelamento quando a massa tem gordura. Qual é o tipo de margarina mais indicado na panificação? É assim, a margarina mais indicada na panificação é a margarina sem sal, né? Sem sal e com 80% de lipídios. Então, é a margarina mais indicada para panificação, porque tem menos líquido, né? Tem mais gordura e tal. Então eu vou ter um resultado melhor nos pães. Aí às vezes você pega lá uma margarina com 40, né? Um exemplo, né? Não é o que acontece. Mas 60, 65, você vai ter que ver. Ainda coloca sal, então você desestrutura toda essa massa. Na verdade você não está colocando gordura lá. Você está colocando mais água do que gordura. Ó, eu digo assim, pensou em fazer pães? Compra margarina boa com 80 de lipídios. Uma pergunta que chega para mim também é: posso substituir por manteiga? Posso. Sabe? A manteiga ela pode ir de 80 até 90 de lipídios. Nada mais é que lipídios, a palavra mágica é gordura. Tá? Qual é a manteiga mais indicada na panificação? A manteiga é indicada sempre, né? Ela chega à média hoje na legislação é de 90. Até 90 ela pode ter de lipídios. Patrícia, manteiga é tudo de bom no pão. É que hoje o custo é bastante elevado, mas eu recebo essa pergunta direto. Pode, tá? É a mesma quantidade. Tá? Vai aumentar aí em torno de 10% de lipídios. Maravilhoso, manteiga. Lembrando, sem sal, tá? Porque se você usar uma gordura com sal, o que você vai fazer? Você vai tirar a estrutura dessa massa porque ela já tem sal. Então, não faça isso, já use sem sal. É muito importante. Tá? Então, tem muita gente que economiza na gordura, às vezes, assim, compra uma margarina de péssima qualidade e tal. Você economiza nisso e depois os seus pães endurecem mais, ficam mais difíceis até de trabalhar. É tão bom trabalhar quando tem a gordura lá. Desenvolve a elasticidade da massa. Onde eu posso conservar a gordura? A sua gordura vai conservar em geladeira sempre. Só que para os pães ela tem que estar em ambiente. Então você já sabe quanto vai na sua receita, separa e mantém em ambiente. Ou pelo menos tira, dá uma amolecida no micro-ondas, mistura bem, vê se ela não tem gelado, nada. Mas o certo é que a sua gordura já esteja em ambiente, tá? Gelada ela vai dificultar. Imagina essa película aí, como que vai inibir o crescimento. Não use gelado. Gordura nenhuma gelada eu uso. Mas também não vai tirar o tablete enorme, o pote enorme, deixar em cima da mesa, descongela todo, guarda de volta e você vai ter... Tire a proporção que você vai usar. Você já sabe quanto que é, pesou, separa e guarda de volta a sua margarina. Porque senão você vai gerar um problema sério de contaminação. Qual é a técnica correta da aplicação da gordura na massa? Na maioria das vezes, o que nós fazemos? Nós aplicamos ela no meio da receita, que é o que a maioria gosta, mas a técnica mais correta para ela formar essa película protetora na massa é quase na finalização de massa. E também para que ela não se perca, tá? Que ela não tenha o aquecimento e não vai diluindo, né? Para ela formar a película na massa. Então, assim, quando você estiver quase finalizando a massa, é o mais correto, mas a maioria das vezes
né? Essa é uma técnica que a gente aplica em vários outros nas padarias. E o que ocorre? Como durante muitos anos nas receitas tradicionais a maioria sempre coloca a gordura no meio da receita, até eu mesma ainda uso no meio da receita, porque as minhas que assistem os meus vídeos já têm esse hábito, mas você pode aplicar na finalização que a sua massa vai ficar melhor. Não está errado também você colocar no início. Você tem uma perda maior, ela forma uma película melhor se ela for aplicada na finalização da receita. Fica muito bonito os pães feitos na finalização da receita, quase na finalização, tá? Quando a gordura é bem aplicada nas massas, quais são os principais benefícios que podem ser trazidos para os pães? A lubrificação dessa massa, né, é um dos maiores benefícios dela bem aplicada. Ela não vai ter peso, a massa vai ser úmida, o cheiro, né, de um pão que tem uma manteiga, que tem uma gordura. Então é muito diferente. O aroma, a casca, tá, do pão, o colorido. E as vitaminas que você vai ter aí, o pão é mais nutritivo. E a durabilidade é essa, eu mantenho um pão úmido. Toda vez que eu sinto que o meu pão está molhadinho, eu falo assim, é pão novo. Não é isso a ideia? Porque quando eu não tenho gordura, o que acontece? Às vezes no dia seguinte eu não posso comer aquele pão, ele está tão seco que aí eu vou ter que usar o recurso de encher ele de margarina para comer. Certo? E é um pão aqui, ó, nós aqui mesmo, esses pães nós consumimos no dia seguinte, 2 dias, 3 dias, e a gente continua com esse pão muito macio. E isso é muito importante, a gordura na sua massa. É enriquecimento, Patrícia, não adianta. É um custo maior, porque quando eu aplico gordura eu tenho um custo maior, mas eu tenho um custo-benefício, tá? Tem mais alguma dica para dar para as pessoas? Lembrando a vocês, a dica principal é essa: não utilize margarina com sal nem para untar a forma, tá? Porque a margarina com sal, ela pode endurecer aqui, ó, a crosta do pão. Tá? Então use margarina com 80 para tudo. Até se você resolver untar a forma com margarina, unte a forma com margarina, porque senão você vai ter pães aqui, ó, atrás, ó. Tá vendo? Com crosta, ó. Que a gente não tem pão com crosta, ó. Tá vendo? Tá macio por inteiro. Então, até para untar você usa. Mas mantenha aí em ambiente. Use margarina de boa qualidade, sem sal, né? E uma dica que eu sempre digo, em algumas cidades você tem umas de 1 quilo, né? De algumas marcas, em cada estado tem a sua marca. Que você compra em casa de confeitaria, elas são ótimas para panificação, e elas vêm escrito bem grande assim, 80% de lipídios, né? E se você faz pão com frequência, já separe as quantidades de margarina, corte em pedaços, já separe aquelas quantidades que você vai usar, que fica muito mais fácil para você utilizar, né? Faça bons pães, a gordura é importante, né? E faça esse mix de gordura, né? Se ela te pede 6%, coloque 2% de óleo, 2% de gordura vegetal e 2% de margarina, e pode fazer a aplicação quase no final, sovando os pães. Não está totalmente errado eu fazer no meio, eu faço mesmo, muitas vezes, mas se você fizer na finalização, o sabor desse pão é maravilhoso. Fica a dica, né? Teste e me fale depois como fica. Isso, você teste e me fale como ficou a sua receita, certo? E é isso aí, se você gostou desse conteúdo, já se inscreve no canal e deixa uma curtida aqui. Se tiver alguma dúvida ou sugestão, pode deixar no comentário, que eu e o meu time vamos responder com o maior prazer. Muito obrigada por assistir até o final e até a próxima. E é verdade, eu e meu time respondemos mesmo.